Olá, muito bom dia. Você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30. O Ibovespa fechou em alta de 1,8% aos 115.173 pontos, com o volume financeiro negociado de 27,7 bilhões de reais, puxado pelas commodities. Dólar comercial fechou em baixa de 0,94% a R$ 5,10. Mercado de juros no grau de percepção de risco, juros subiram. DI para janeiro de 2023 subiu 0,22 pontos percentuais a 12,66%. O DI para janeiro de 2025 subiu 0,18 pontos percentuais, atingindo 11,60% ao ano. E o DI para janeiro de 2027 subiu 0,14 a 11,46%. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 3 de março de 2022. Com o aumento do fluxo de capital estrangeiro para nações emergentes nos últimos meses, o Credit Suisse elevou a exposição para esse bloco de nações com foco na China, México e elevando o Brasil para overweight ou exposição acima da média dentro da estratégia global da casa. Por outro lado, o banco diminuiu exposição para países da Europa. O estrategista segue com exposição acima também no Reino Unido e no Japão, enquanto estão expostos abaixo da média para as ações nos Estados Unidos. Abre aspas. A chave no Brasil para uma performance acima da média é o real. 80% das vezes em que a moeda se aprecia, o Brasil tem um desempenho acima da média, fecha aspas, disse Andrew Garfield, estrategista-chefe global do Credit Suisse. Desde novembro do ano passado, o real teve performance de 9,4% acima do índice DXY. Aponta os cálculos do Credit Suisse, esse índice é uma média de rentabilidade do dólar comparado a uma cesta de moedas. Em fevereiro, o dólar chegou a ficar ligeiramente abaixo de R$ 5,00, ainda que tenha registrado sessões de alta em meio ao desenrolar entre a crise da Rússia e Ucrânia. Garfield afirma que o Brasil costuma entrar em um ciclo virtuoso quando o real se aprecia, pois a moeda tem um papel relevante no arrefecimento da inflação e dos juros, de forma que juros mais baixos podem ser suportados com um real mais forte, melhorando a posição fiscal do país, indica o relatório. Para o banco, isso é fundamental em um contexto no qual a dívida líquida brasileira se tornou a maior dentre os emergentes, chegando a 91% do PIB de 2021. O Credit Suisse acredita que as transações correntes do Brasil tendem a melhorar com o aumento do preço das commodities, o que beneficiaria as exportações brasileiras. O país também está vendo uma aceleração na produção do petróleo do pré-sal, que deve ter menor pegada de carbono, comparando com a maior parte da produção global. Os economistas do banco preveem uma queda de 0,5% no PIB brasileiro em 2022 e ressaltam que os índices PMI da indústria estão no piso de seu intervalo e bastante depreciados em relação aos índices globais. Na seara política, o Credit Suisse afirma que um potencial governo do ex-presidente Lula não deve alterar um maior compromisso com a responsabilidade fiscal. Além disso, o banco também afirma que o mercado de equity no Brasil está, abre aspas, muito barato. Na última sexta-feira, o governo publicou um decreto presidencial número 10.979 para reduzir definitivamente o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, em 25%. Já para a indústria automotiva, a redução de impostos foi de 18,5%. De acordo com o governo, a medida foca em incentivar a indústria e o comércio local, reaquecer a economia e gerar empregos. Paulo Guedes, ministro da Economia, sinalizou recentemente que esse corte deve ser apenas o início de um processo gradual de redução de tributos. O impacto é diverso para muitos setores da economia e, consequentemente, para ações listadas na Bolsa. No setor de aluguel de carros e vendas de seminovos, a redução do IPI terá impactos diferentes nos veículos novos e nos usados para as locadoras Movida, Unidas e Localiza, de acordo com os analistas de mercado. O Bradesco BBI fez um cálculo estimativo incorporando os 18,5% de redução da alíquota. Como a indústria já tem redução de imposto de fabricação de carros, não há como adotar a alíquota máxima de redução de 25% do IPI instituída pelo governo. Abre aspas. Em caso de perda no valor da frota, o que não é o cenário base, a Movida é a ação mais impactada negativamente a 40 centavos por ação, seguida pela Unidas e a Localiza, ambas a 30 centavos por ação. Fecha aspas.
Por outro lado, o banco aponta que essas empresas comprarão carros novos mais baratos e, por essa conta, para 2022, a Movida, Unidas e Localiza podem economizar, respectivamente, 177, 176 e 350 milhões de reais, representando 1,2 vezes, 1,3 vezes e 1,8 vezes cada uma. O BBI informou ainda que se houver algum impacto nos preços dos carros usados das locadoras, as margens de seminovos poderão convergir mais rapidamente para a margem EBITDA, histórica das companhias, que estão entre 3% e 5%. Assim, para a instituição, a notícia não é motivo para a venda dos papéis, mantendo a classificação de desempenho acima da média do mercado para as 3 locadoras. O preço-alvo da ação Rent 3 da Localiza é de R$ 63,00, de R$ 28,00 para a Locamérica e R$ 27,00 para a Movida. Já a XP abordou em relatório o impacto do corte do IPI, esse de 25%, nas varejistas. Os analistas mapearam que o IPI aplicado para os principais produtos que impactam as ações de cobertura da casa, com impostos aplicados em linha branca e eletrônicos variando de 5% e 35%, além de cosméticos entre 0% e 42%. Abre aspas. Nós também destacamos que a maioria dos produtos finais do segmento de vestuário, calçados, medicamentos e alimentos não pagavam IPI, mas eles podem ser positivamente impactados uma vez que algumas matérias-primas arcam com esse tributo, fecha aspas para o relatório. Na avaliação dos analistas, a fala da Confederação Nacional da Indústria de que o corte é muito positivo e deve ajudar a arrefecer a inflação, uma vez que produtos industriais representam cerca de 23% do IPCA, além de fomentar a demanda por essas categorias, é uma sinalização do governo de que a indústria deve repassar o corte para os preços. Neste cenário, eles veem Magazine Luiza, Via Varejo e Natura como as principais beneficiárias dessa medida, isso levando em conta que deve gerar menores custos, que devem ser repassados completamente para os preços finais para aumentar a demanda ou ser parcialmente incorporado nas margens. Já a Alpargatas também deve se beneficiar, uma vez que suas principais matérias-primas, que são borracha sintética e butadieno, estão sujeitas ao IPI. Abre aspas. Finalmente, o varejo alimentar e as farmácias podem ser positivamente impactados por preços menores em partes do seu mix de vendas e um poder de compra mais preservado. Fecha aspas. Por outro lado, as companhias que eram isentas de pagar IPI, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, podem ser negativamente afetadas pela medida, uma vez que isso deve reduzir seus benefícios fiscais e, consequentemente, a sua competitividade. Entretanto, Guedes já reforçou que o governo está preocupado em não prejudicar a região, enquanto as companhias que possuem operações lá devem buscar alternativas para proteger sua competitividade, aponta XP, destacando a Vivara e a Multilaser como empresas que possuem operações na Zona Franca de Manaus. E este foi o Zambelli News de hoje, pessoal. Tenham todos uma ótima quinta-feira, bons negócios e amanhã, na sexta-feira, a gente está de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.